Bom dia, amigos. Quando eu embarquei para iniciar a minha nova história, eu sabia que nem tudo seriam flores, que também haveriam problemas. Mas, como uma boa sonhadora, eu me convenci que, por mais que fosse difícil, eu não desistiria. Pois tenho uma grande convicção, desde que me compreendi, que é: se eu passar pelas lutas e dificuldades e não morrer, ficarei mais forte. Como eu já havia dito, minha nova fase começou e me desesperou um pouco. Tínhamos um bebê prematuro que 1 mês depois do seu nascimento adoeceu. E segundo diziam meus amigos médicos cubanos, era vestígio da malária no seu sangue. E como se não fosse suficiente, a empresa que contratou meu esposo passou 3 meses sem nos pagar. O cenário era desesperador. Havia muitos problemas na minha relação. E como mãe, eu me sentia um total falimento. Entrei num quadro de depressão. Era como se tudo que eu havia construído até ali estava crolando sobre mim. E às vezes eu tinha a sensação que não ia conseguir. Então, em um desses dias cheios de loucura, insegurança, confusões e desespero, me pus de pé, olhei para trás e disse para mim mesma: para de doidice. Veja de onde você veio e aonde você chegou. Te orienta e continua teu objetivo. E então vesti mais uma vez a roupa da luta. Só então eu pude ver coisas que eu jamais havia visto até então. Vi quanto eu era afortunada de ter ao meu lado pessoas que me amavam e queriam me ver bem, como a minha filha, meu esposo, a senhora que trabalhava comigo e outras pessoas que eu só agradeço por fazerem parte da minha vida. Por isso eu prometi para mim mesma que quando a loucura e o desespero batessem na minha porta, eu não abriria mais. Porque para mim a vida é feita de escolhas responsáveis. E quando o caminho que você escolheu não é do jeito que você pensou, tenha maturidade para reconhecer que você é responsável pelos seus atos. E assim eu comecei a ver a vida de um novo ângulo. Comecei a ver beleza onde antes eu não via. Vi uma Guiné-Bissau linda, com pessoas maravilhosas, humildes, humanas, que me tratavam muito bem, com carinho. Quando eu ia na feira do Bandim fazer minhas compras, sempre era tratada com muito carinho e respeito. O que eu mais gostava da Guiné-Bissau era, além das pessoas, era o pôr do sol. Era mágico, cheio de cores que transformavam o céu. Bom, amigos, depois de descrever um pouquinho das maravilhas da Guiné-Bissau, continuo a contar minha história. A seguir, fiquei grávida novamente. Mas dessa vez o bebê chegou muito mais prematuro que o outro. Como já havia iniciado o processo do parto, eu tive que sair num voo de emergência que durou 4 horas e 15 minutos para Portugal, onde eu tive o bebê, pois não pude chegar à Itália. Meu esposo e meus filhos ficaram na Guiné-Bissau, pois ainda não tinha terminado o contrato que ele tinha. Durante 11 longos dias, meu bebê esteve numa incubadora. Não foi possível salvá-lo. Depois de 1 mês, meu esposo chegou junto com os meus filhos. E eu tomei
a decisão de não voltar mais ao Brasil. E assim fomos para Toledo, na Espanha, para mais uma experiência. Vos deixo com uma reflexão deste capítulo, pois cada experiência é vista e vivida de formas e maneiras diferentes por cada indivíduo. Beijo.